Boa tarde! Nós estamos aqui para fazer um convite para vocês e também falar um pouquinho a respeito do trabalho que vamos fazer dos jovens em ação, amém? Eu me chamo Pastora Rose. Obreiro Inácio. Obreiro João. Colaborador Ismael. Nós vamos estar aqui, no caso não vai ser mais os domingos, vai ser todo sábado, na parte da noite, amém? Porque muitos trabalham, outros estudam, outros vão começar a estudar à noite também. Então sábado não tem desculpa. Sábado vai estar em casa, vai estar como estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. E nós vamos estar aqui falando como é que vai ser o nosso trabalho. E com a explicação do obreiro João. Amém, João? Sim, amém. Neste trabalho que nós iremos ter com o jovem, nós iremos ajudar eles a buscar uma identidade própria. Porque os jovens de hoje em dia, nós vivemos num tempo que o jovem se pergunta muito quem eu sou, o que eu devo fazer quando crescer, o que será que eu vou fazer amanhã. Os jovens se perguntam muito. Exato. E aqui nós iremos ajudar eles a buscar a sua própria identidade. Não uma identidade de redes sociais, uma identidade dos padrões que eles estão acostumados a ver. Nós iremos formar eles para ter uma identidade com Cristo. Aleluia. Ser ousados, saber o que eles irão fazer. Nós iremos mostrar, aplicar na prática, que eles são valiosos, mesmo às vezes perdidos, mesmo às vezes sem saber o que fazer. Deus tem um plano específico para a vida desses jovens. Então nós iremos ajudar eles a mostrar como que é esse plano, o que eles devem fazer, o que Deus quer deles. Nós iremos ajudar eles a ter uma identidade com Deus, ter um relacionamento profundo com Deus. Não só de ouvir falar, mas de saber realmente quem é Deus. E agora o obreiro Inácio estará falando um pouco sobre os sentimentos dos jovens que passam por hoje em dia, não é verdade? Sim. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu separei um versículo. Está em Provérbios 3, 5 e o 6. E diz muito o que os jovens estão passando ultimamente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O que essa palavra aqui está dizendo para os jovens, né? Que muitas das vezes eles têm o costume, né, de agir como o próprio entendimento. O que é o próprio entendimento? É eles fazerem as escolhas de acordo com o que eles acham certo para eles. E nisso, o que acontece? Eles não têm o apoio de Cristo. Então, eles vão se perder na própria identidade. Eles vão se perder no próprio entendimento e se perder também no próprio caminho. Porque eles não sabem quem é Cristo, então eles vão se apoiar na própria ideologia. Então, a partir do momento que o obreiro João citou, que você tem uma identidade de Cristo, quer dizer que você confia nele de todo o seu coração. E você não se apoia na sua própria entendimento, porque você vai ter uma base, porque você está deixando o seu coração e a confiança no Senhor. E logo abaixo está o 6, dizendo assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quando que você reconhece quem é de fato Cristo, e você anda no seu caminho, você que é jovem e adolescente, você não vai se desviar do caminho, porque você vai ter uma identidade de Cristo. E Ele por si só, quando que Ele se apresenta para você e você deixa Ele entrar e confia nele de todo o coração, Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai endireitar o seu caminho. Aquilo que você está se sentindo perdido e confuso, Ele vai te dar uma direção, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É isso que eu tenho para falar. Amém? E nisso a gente vai estar falando tudo na luz da Bíblia. Você que vai estar
conosco aos sábados. A gente vai ver o melhor horário, porque os jovens aqui vão estudar e vão fazer cursos também, em nome de Jesus. Então a gente vai falar nas redes sociais qual vai ser o melhor horário. Pastor Rose, o que é isso daí? Então, isso aqui é uma identidade que a gente vai estar fazendo um propósito aqui, ó. É uma identidade, é um RG que está escrito assim, ó, Filho de Deus. O dia em que aceitei Jesus como Salvador. E aqui está falando, Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. E aqui também está dizendo a respeito que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Aqui está dizendo sobre você ter uma caminhada no mundo espiritual para ter a caminhada celestiais, que é para o reino do céu, e é um caminho eterno, é o caminho de Jesus. E nisso nós vai estar o quê? Te dando, você vai estar aqui só para quem vai estar nesse propósito, vindo aos sábados, Sim. aqui. Sim. Compromisso, né? Um compromisso. Isso aqui é um propósito com um compromisso com Cristo. Nós já demos um convite para alguns, já pegaram o convite, nós evangelizamos na rua, mas isso aqui é só para quem vai estar aqui, é com certeza. E nisso a pessoa vai o quê? Vai colocar depois aqui a digital dela, que a gente vai ter o carimbinho, e ela vai ficar trazendo para a gente poder orar junto. Toda vez que ela vier para o Jovem Ação, ela vai orar junto com a gente. E ao tempo ela vai ver o que Jesus vai começar a mudar ela dentro dela. Muita gente, ela tem até um RG, mas ela está perdida dentro dela. Ela não sabe uma profissão. A gente vai estar falando também sobre profissões. A gente vai estar falando a respeito do que você quer ser, o que você quer fazer. Mas vamos estar falando em geral, não só o mundo espiritual, como vamos estar falando também sobre o social também. Porque muitos jovens, eles não sabem nem por onde começar. A mente do jovem não é uma mente de uma pessoa como fosse um adulto. Eles falam, por exemplo, eu tinha meus 11 a 12 anos, eu dizia, eu quero ser no lado da medicina, eu quero ser uma enfermeira. E não fui. Então, cada uma pessoa, ela vindo o culto, Deus, o próprio Espírito Santo, vai direcionar ela. Vai fazer ela andar nesse caminho. Porque às vezes está com a mente atribulada, com aflição, problema em casa, problema na escola, problema no curso. E às vezes é algo interior. Então, nós vamos estar fortalecendo em oração. Ele vai estar explicando dinâmica, mais o que o João vai ter? Terá dinâmica, terá uma roda de conversa, uma roda da amizade, pra gente sempre, no primeiro, a gente fará para conhecer um ao outro, né, o que gosta de fazer, o que faz, o que tem vontade e o que gosta. E os em diante, a gente estará falando o que a gente aprendeu durante a semana, a gente estará passando meio que um dever de casa, uma missão semanal para eles fazerem, entregar para gente, para Deus ver que ele está tendo compromisso com a obra, está tendo compromisso com Deus. Também estaremos falando um pouco sobre tudo que o jovem passa, o sentimental, o espiritual, a dúvida, o medo, os sentimentos que ocorrem dentro dele. E para falar um pouquinho mais disso, né, estarei lendo a Bíblia. A passagem se encontra lá em Filipenses 4. Filipenses. Capítulo 4, versículo 6. E vai até o 7. Que diz assim, no 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Ou seja, Deus está falando para os jovens que eles têm que jogar a ansiedade, todo o sentimento para Deus. Eles não podem ficar ansiosos, não podem ter o sentimento à flor da pele. Não é só ansiedade. Medo, insegurança. de errar.
Então, Deus está falando aqui, não é só que eles não devem ter ansiedade, não deve ter essas coisas, principalmente medo. Na Bíblia, diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de valentia e de coragem. E no 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Ou seja, Deus está deixando aqui bem claro que nós temos que guardar o coração. Temos que guardar os pensamentos. Como assim os pensamentos? Você sabe que está pensando alguma coisa ruim. Você sabe que o pensamento que você está tendo não é de Deus, não vem de você. Então, ou seja, nós devemos falar: meu Deus, isso não vem nem de mim, nem de ti, meu Pai. Arranque de mim. Isso não vem nem de mim, meu Pai, e nem de ti, meu Pai. Tire isso da minha mente, pois eu não aguento mais, meu Deus. Eu lhe peço, tire, por favor. Nós temos que falar essas coisas com Deus. Nós estaremos ensinando aos jovens a ter domínio próprio, a controlar as emoções, não as emoções controlar eles. E falando em emoções, falando em controlar, eu gostaria que o colaborador Ismael falasse um pouco sobre isso, sobre sentimento, sobre controlar as emoções, sobre domínio próprio, sabe? Que a gente, que somos jovens também, nós ensinamos, nós falamos, mas nós também passamos por isso tudo. Então nós falamos o que nós lemos e o que nós aprendemos, o que nós colocamos em prática na nossa vida. E Deus honra, Deus glorifica. Por isso que eu estarei pedindo aqui para o colaborador Ismael falar um pouco sobre o que ele passou, sobre a superação, lendo uma palavra para os jovens. Amém, colaborador Ismael? Amém. Eu vou falar. Salmos 119. Jesus está aqui, glória. Já Amém, achei. esperar o brilho lá. Pode prosseguir. Aí, 119, né? sim. Amém. No 9. Salmos 119, 9. Como pode um jovem conservar pura a sua vida e só obedece aos teus mandamentos? Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. 11. Guardando as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. 12. Eu te louvo ao Senhor Deus. Ensine-me as tuas leis. 13. Costumo a repetir em voz alta todas as ordens que tenho dado. 14. Fico muito alegre em seguir os teus mandamentos, do que em Todas as riquezas. Do que com todas as riquezas. do que todas as riquezas. 15. Escuto as tuas leis e ensinamentos, aos teus ensinamentos. 16. As tuas leis são o meu prazer, não
esqueço das tuas palavras. Não esquecerei das tuas palavras. Isso daqui não vai ter o que eu queria falar, mas eu vou falar do meu jeito. Eu vou falar o que eu passei. Eu era antes uma pessoa que não entendia o que eu estava fazendo. Eu só fazia o que estava na frente. Por exemplo, mandasse eu fazer uma coisa e ela fazia. Mas às vezes eu sentia tão vazio dentro do meu coração que às vezes eu me isolava dentro do meu quarto. Eu tentava me distrair com jogo, ouvir música, papos que não me levariam a lugar nenhum. Mas eu vi que isso não ia me levar a lugar nenhum e eu tentei me mudar. Deus me mudou. Aleluia, Deus. Amém. E foi uma renovação muito grande na minha vida. Passo por muitas batalhas, mas tô aí, firme e forte. Só isso que eu tenho a dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E eu vou falar algo de Deus ao respeito do Ismael. Ele entrou numa situação que ocorre muito em vocês, jovens, que estão nos ouvindo. Às vezes se isola, às vezes tem um vazio dentro de você. Porque hoje você vê muitos jovens com depressão, né? E quanto mais alguém fica assim, sai disso, faz isso, bora dali. Não vai adiantar você querer insistir. Não vai. Porque assim, quando uma pessoa ela não quer, não adianta você ficar falando aquilo ali que ela já sabe o que ela está acontecendo, o que ela está sentindo. Mas tem pessoas que se tornam às vezes um pouco, como é que eu posso dizer? Inconveniente. Mas ele tem que sair, ele tem que fazer. Você não vai ajudar alguém desse jeito. Enquanto mais você insistir, enquanto mais você reclamar, enquanto mais você... Eu falo porque eu sou a mãe dele. O que eu podia, e até o meu esforço de mãe e de estar no altar como pastora, foi fazer propósito, orar, jejuar. E quando eu falava, hoje vai ter culto, não era assim, irmão? Hoje é terça-feira, projeto 3 em 1. Aí ele, legal, tá bom. Mas não dava muita importância. Mas daqui a pouco, tava lá ele no culto. Às vezes com a cabeça meio baixa, mas é desse jeito. Então você que às vezes quer esforçar alguém aí numa situação que ela tá vivendo, mas dando bronca ou assim, não vai ajudar. Uma cobrança. Aí é igual alguém tá doente. Se ela não querer ir ao médico, não adiantar você falar que tem que ir ao médico. A pessoa já sabe que ela tá o quê? Doente. Não adianta esforçar. Então, fica uma coisa muito, que eu posso dizer, muita cobração e pouca ação. Então, eu preferi agir a fé. Então, mãe, você que está me ouvindo, pai, às vezes você quer cobrar, mas você faz o mesmo. Às vezes, em vez de ajudar, só complica. Então, o diálogo é bom, é maravilhoso, mas tem momento que o filho não vai querer falar com você. É onde vai entrar o quê? A ação dos jovens em ação. Legal, né? Os jovens em ação vai estar ajudando o seu filho. Não atrapalhe, não proíbe de ele vir à igreja. É onde que ele vai ouvir uma palavra, onde ele vai fazer amizade, é onde que ele vai jogar um futebol, é onde que ele vai ter uma palestra, é onde que vai ter uma dinâmica, é onde que ele vai aprender muitas coisas. Aqui não vai ter só a palavra, não. De repente vai ter também o grupo de louvor de jovens. Vai ser renovador, não vai ser uma coisa sempre monótona. Hoje, nós vai dar um início aqui já com eles que estão aqui, para eles poderem já colocar digital, eles já vão estar orando com a identidade dele durante a semana, e a gente vai estar orando por eles também, nós que é responsável espiritual deles. Então,
nós vamos estar fazendo esse propósito, começando nessa data que Deus falou, que é dia 18. E dia 18 é hoje. Independente de quem veio ou não veio, nós vamos fazer o propósito, vamos estar fazendo um propósito por você. Jovem, você que está sem força para vir à igreja, você que está no vício, independente de qual seja o vício, eu sou usuário, não importa. Esse culto é para todos. Deus está querendo que você venha participar, venha se entregar. Sim. Às vezes vem aquela vozinha. Quem conhece essa vozinha que já teve uma experiência sobre essa vozinha que eu estou falando aqui? Alguém já teve? Pode falar um pouquinho? Começa pelo obreiro João, depois o Inácio. Essa vozinha depende, ela trabalha na pessoa de forma diferente, porque cada um tem uma fraqueza específica, cada um tem um jeito específico. Ele trabalhava comigo muito na raiva. Eu era muito raivoso. Tipo assim, eu nunca fui muito de brigar, porque as pessoas poucas quiseram brigar comigo. Mas eu tinha muita raiva. Queria defender o Exatamente. Eu queria defender de uma forma totalmente errada. E eu acabava, às vezes, descontando a raiva com uma resposta, às vezes. Às vezes eu queria descontar nos meus irmãos. Eu queria descontar, às vezes, eu acabava descontando em amigos. Meu Deus. E essa vozinha ia se alimentando como se fosse a minha vantagem, como se fosse o meu desejo. Gostar de brigar, gostar de ser marrento. Eu tinha muito essa vozinha. E eu pensava que era uma voz minha, mas na verdade não era a voz minha. E quando eu realmente descobri que não era uma voz minha, eu quis mudar. E quando eu quis mudar, essa voz só foi diminuindo. Quando eu realmente quis mudar, ela diminuiu tanto que eu nem ouço mais ela. Que é a voz de quem? A voz do diabo. Se você alimentar ele, você vai escutar mais ele do que a Deus. Mas se você alimenta a voz de Deus, você irá escutar a voz de Deus, não a voz errada. Nós temos que alimentar o nosso espírito, o Espírito de Deus, para que ele fale mais conosco, para que ele fale mais claramente de um jeito que nós possamos entender. Você, o abençoado? O obreiro Inácio? No caso do João, o dele era o estresse. A minha era a ansiedade. De tudo? De tudo. Tudo. Contanto que, quando que eu estava muito ansioso, Essa voz? eu descontava em doce. Eu comia doce direto. Todo santo dia eu tinha que comer doce. Porque aquilo dali era um refúgio. Era uma válvula de escape que eu tinha para tampar um sentimento que estava nascendo dentro de mim, que era a ansiedade. Jovens passam por essa questão também da ansiedade, muita coisa. Por quê? Porque os jovens, eles passam por uma cobrança, eles se perguntam, eles se questionam, eu vou ser feliz? Será que eu vou conseguir realizar, meus sonhos? Meu pai e minha mãe vai ter orgulho de mim? Será que meu pai e minha mãe, vai ter orgulho de mim? Será que eu mesmo vou ter orgulho de mim? O que eu quero ser, quando que eu for maior? E essa vozinha só vinha coisa negativa para você não se erguer, né? Isso. Aí eu comecei a vir os cultos e comecei a entender esse processo. E eu comecei a me controlar mais. Eu comecei a ter domínio próprio. Eu não deixei as minhas emoções me controlarem, porque eu comecei a agir com a razão. Então eu comecei a ter um domínio próprio. Então passou a ser eu e Deus no comando, e a emoção deixei de escanteio. Forte. Quer falar um pouquinho, Ismael, sobre isso? Pode falar. Vai ajudar muitos jovens. O meu é muito diferente do que o deles. O meu era ficar quieto. Mas eu ficava quieto pensando muito.
Mas não era eu que tava pensando, era o diabo. Essa vozinha. Quando eu ficava muito, por exemplo, minha mãe pedia pra eu fazer alguma coisa e eu tô jogando, ou eu não tô fazendo nada, não queria ir. Aí eu ia fazer lives e esforçadamente. Aí chegou na hora, eu pensava assim, às vezes já imaginava que isso não era eu, mas já tava parecendo que isso já era da minha mente, normal. Falava que ia matar minha mãe, ia matar meu pai. Meu Deus. Isso deixava eu irado. Eu ficava bolado. Às vezes, quando pedia pra fazer alguma coisa na escola também, ficava irado, ficava bolado. Parecia que essa vozinha não queria que eu fizesse a vontade dos outros, nem a de Deus. Mas aí eu vi que eu tava precisando mudar nisso, ainda tô precisando, que às vezes eu não obedeço muito a minha mãe quando ela pede, mas eu tô mudando pouco a pouco. É o processo, meu filho. É só isso. E isso aconteceu, você vê, como é que é o hereditário, né? Isso aconteceu comigo na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência. Aconteceu isso comigo. Mas assim, a pessoa que poderia me ajudar, eu tinha um ressentimento que era o meu pai. Então eu começava a relutar, por mais que eu não respondia, mas sentia. Eu não era de ficar falando, mas eu sentia. E aquilo ali mexia muito comigo, mas ao mesmo tempo eu dava vazão a essa vozinha, que a voz de Satanás, ela vem como que fosse a sua, como que estivesse preocupado com você, mas não quer nada bem para você. Ele te dá só os piores conselhos. O conselho da mal companhia, o conselho da droga, o conselho da bebida, o conselho da noitada. E fugir daquela... Nenhuma dessas eu me entreguei. Mas o meu problema foi sentimental, no meu emocional. Foi onde que ocorreu de eu buscar ajuda em Cristo Jesus para poder tirar essa vozinha da minha mente. E os sentimentos muito confusos na minha cabeça. A minha cabeça ficou muito confusa. Porque ao mesmo tempo que eu não queria pensar naquilo, acabava pensando. Aparentemente as pessoas podem achar, não quer mudança, não quer nada. Não, querer eu sempre quis e quero. Mas na realidade, lá na minha juventude, eu não tinha forças para vencer aquela vozinha. Então eu fui aprendendo vindo nos cultos, na palavra, orando, me turmando. Quando eu dei um basta naquela vozinha, foi ficando dia a dia mais o quê? Mais fraca. Chegou um momento que acabou. Mas vinha muito na madrugada. E aonde que eu não tinha hora certa para dormir, hora certa para acordar. Quando eu ia ver, já tinha amanhecido. Hoje as pessoas vão ter um escape e vai pro jogo. Eu não tinha isso. Então o que acontece? Às vezes eu ficava ligando a TV, às vezes eu tentava dar melhor, às vezes ia pra rua. E tem muitos jovens vivendo assim. Porque dentro de casa não tinha muito desejo de estar dentro de casa. A minha maior vontade era estar na rua, mas eu nunca fui criada em rua. Era um pensamento que o mal estava o quê? Plantando. Mas eu lutei e não fiz a vontade dele. Nós, seres humanos, somos mais fortes do que essa vozinha. E quando estamos na fé, fica implacável. Cheio da fé, cheio da palavra, cheio da presença do Espírito Santo. Foi aonde houve a minha libertação. Foi quando eu comecei a assistir cultos assim. Fez toda a diferença na minha vida, amém? Amém. E eu tô aqui, eu tô muito alegre. Se eu falar pra você que eu não tô triste, eu tô contente pra caramba. Por quê? Estamos. Porque além de nós estar dando um relato da nossa história, da nossa vida, vai ajudar você do outro lado. Que às vezes você acha que não tem jeito, né, João? Verdade. E qual o conselho que você dá para os jovens que estão passando por isso, João?
Olha, eu falo que vocês não podem desistir. Busque sempre pedir ajuda. Porque a gente não consegue vencer algumas coisas sozinho. Mesmo a gente falando, isso daqui eu vou ter que vencer sozinho. Você vence sozinho, mas você vence com conselhos de outras pessoas. Mesmo que essa luta for sua, só você pode vencer. Essas pessoas podem te dar orientações para te ajudar a vencer a luta. Elas podem te dar orientações, dar conselho. Deus pode usar elas para te dar armas para vencer a luta, para ter um compromisso com Ele. Então eu falo, sempre peça ajuda e nunca desista. Nunca desista. Nunca seja fraco. Sempre fortaleça o espírito e não a carne, pois isso vai te ajudar muito. Isso vai te fortalecer, isso vai fazer você mudar realmente. Amém? Amém. E nesse momento eu vou me levantar, e eles também. Eles vão. Eu vou pedir para eles colocarem aqui, ó. Aqui é a identidade. Eles vão colocar o dedinho dele. Assim você já vai saber como é que você vai fazer quando chegar aqui. Amém? Amém. Vocês vão colocar um dedinho aqui. Levemente, não precisa ficar nervoso. E eu vou fazer uma oração. Dá uma espalhadinha aí. Bota teu dedão. Aí. Bota na pontinha aí. Mostra ali na câmera como é que é. Tira agora o dedão, mostra de novo. Eita! Deixa eu cuidar para não manchar. Quando vocês forem fazer isso, como vocês podem ver, tem dois. Tem um escrito, marque o seu polegar aqui. E o outro tá escrito, coloque a foto aqui. Vocês vão fazer assim, onde tá escrito, marque o seu polegar. Identidade de Cristo. Então vai estar em oração. E depois da foto, só mais pra frente a gente vai explicando. Amém? Amém. Vem aqui agora você, bota o dedo. Aí. Tá bom, agora outra calma, rápido, tira tudo. Isso aí. Agora eu vou fazer o meu também, porque eu quero mais de Deus. Amém. Deus vai fortalecer não só vocês jovens que vão vir, mas todos nós também. Nós necessitamos de ter o DNA, o perfume de Cristo. Olha, mostra a sua identidade assim, ó. Feche seus olhos, vou fazer uma oração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua poderosa presença. Pedimos o Senhor, meu Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Estamos nós aqui, Senhor, nesse propósito começando de hoje, porque uns, meu Pai, ainda não foram batizados no Espírito Santo, outros ainda que vão passar nas águas, os jovens que vão vir, outros que não nasceram de Deus, não teve um relacionamento com o Espírito Santo. Meu Pai, esse propósito vai ver um desenvolvimento. Meu Deus, cada culto vai ser um divisor de águas para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, amarre e frustre os planos do diabo. Tudo que o diabo tentar atrapalhar, de um jovem não vir, o adolescente não vir, a mãe impedir de vir, o pai estar desanimado porque está cansado. Meu Pai, eles vão ter um compromisso no altar. Nenhum deles vão querer perder essa oportunidade. A não ser algo muito sério, meu Pai. Esse é um compromisso, meu Pai, porque não tem mais nada sério do que te servir. Em nome de Jesus, nós vamos estar lutando a luta de cada um jovem. Junto, meu Pai, somos mais fortes. Não só eu, mas também o obreiro João, o obreiro Inácio, o colaborador Ismael. Nós vamos estar atendendo esses jovens. Eu vou estar atendendo as meninas, ajudando elas também, jovens também. Esse culto não é só para os homens, é para as mulheres também, Senhor. E vai haver, Senhor, transformação de mente, transformação, meu Pai. E eles vão seguir o caminho do Senhor, em nome de Jesus. João, ore. Meu Deus. Para terminar. Eu entro, meu Pai, em concordância, meu Deus, com a tua serva, Espírito Santo. Que faça, meu Pai, que seja conforme a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus.
agora estarei. Senhor, meu Deus, meu Pai, em concordância, Senhor, com a tua serva, Senhor, com o teu servo, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a este, Senhor, jovem de ação, Senhor, que venha, Senhor, ficar marcado, Senhor, na história da nossa igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos dê inteligência e sabedoria, Senhor, para dar, Senhor, o melhor direcionamento, Senhor, para esses jovens, Senhor. Que onde tudo está dando errado, Senhor, passa a dar certo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ismael. Meu Deus e meu Pai, que todos os ensinamentos que a gente passamos para esses jovens, que eles venham a ingerir esse conhecimento que a gente passamos, meu Deus. Que a gente tenha mais conhecimento para ajudar os mais jovens. E amém. Vamos repetir. Senhor, Senhor, nós nós firmamos firmamos em cima do altar em cima do altar este voto este voto da nossa vida na espiritual nossa vida e espiritual na vida espiritual E na vida espiritual. de todos os jovens de todos os que o jovens. Senhor vai trazer. Que o Senhor vai Que nós venha ter Que nós venhamos a identidade a identidade de Cristo. de Cristo. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Filho do Espírito e Santo. do Espírito Santo. Digo amém. Amém. Digo graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima. Amém? Amém. Fico com Deus.